boa noite para nós, os resistentes da sexta-feira. Pessoal que está em casa, fiquem à vontade, a gente vai dar prosseguimento aí, vai dar andamento ao estudo do direito penal, tal como nós combinamos. Toda vez que a gente for iniciar a teoria, a gente vai, na verdade, fazer uma recapitulação, fazendo algumas questões de concurso referente ao assunto da aula passada, né? Então, nós temos aqui no quadro, dá para ver aí? Nós temos aqui no quadro algumas questões referentes ao tema especificamente, aplicação da lei penal no espaço, só no espaço. Então, aqui nós temos algumas questões que vão trabalhar territorialidade, extraterritorialidade e alguns outros dispositivos inerentes a esse assunto. A primeira questão, acompanhando na tela, diz o seguinte: no caso da extraterritorialidade condicionada, a lei brasileira vai ser aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional. Ora, o enunciado ele só traz a descrição específica do que é extraterritorialidade, que é justamente a aplicação, a aplicação da lei penal a fatos ocorridos fora do território nacional. Aí ele continua: os casos de crimes estão previstos no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. O item 1 vai dizer assim, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Item 2, praticados por brasileiro. Item 3, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. O que ele está perguntando é se esses três incisos, esses três itens aqui, correspondem à chamada extraterritorialidade condicionada. Quando a gente estudou isso aí, a gente viu que tem três espécies de extraterritorialidade. A incondicionada está no inciso 1º, lá do artigo 7º, a condicionada, que está no inciso 2 do artigo 7º, e a hipercondicionada. E aí, quando a gente pega para relembrar a estrutura do artigo 7º, a gente consegue concluir que as três hipóteses, especificamente as três hipóteses, fazem parte da chamada extraterritorialidade condicionada. A primeira, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Lembra? Isso aqui, pessoal, é oriundo do princípio da justiça universal. 2, praticados por brasileiro. Ou seja, aí eu até dei o exemplo do caso do Robinho, né, que é possível a aplicação da lei penal brasileira ao caso do Robinho, se as autoridades públicas assim quiserem, tá? Então, simplesmente, o brasileiro praticou algum crime fora do território nacional, só pelo fato dele ser brasileiro é possível, cumpridas os requisitos, as condicionantes, entrar no Brasil. Aí eu falei, Robinho entrou no Brasil, entrou, ele está aí, na verdade, está no Rio de Janeiro. O crime que ele cometeu, o fato que ele cometeu é crime também no exterior? Sim, é crime, ele tinha cometido estupro, lembra disso? E aí outras condicionantes. E aí depois eu falei sobre o princípio da bandeira, né? Um crime praticado a bordo de uma aeronave ou embarcação privada brasileira, que esteja no exterior e que, por algum motivo que seja, não foi processado pela lei lá do estrangeiro. Então, nessas três situações, nós temos o enquadramento da extraterritorialidade condicionada. Como as três se enquadram nessa espécie de extraterritorialidade, a gente acaba concluindo que a opção E, pode marcar aí no teu material se quiser, a opção E corresponde ao gabarito. Bom, aí a gente prossegue, a questão de número 2 nos diz o seguinte. Oi.
Vamos lá. O primeiro ponto é punível no Brasil? É crime no Brasil? É. Agora, é crime também lá? Porque se você lembrar, tá, está registrado em vídeo da aula passada, eu dei um exemplo do cara que acaba fumando maconha lá na Holanda. Lembra disso? E aí eu falei, ó, o cara fumou maconha na Holanda, veio para o Brasil, aí cumpre os requisitos. Só que quando chega no segundo requisito, fumar maconha na Holanda não é crime. Fumar para uso pessoal não é crime. Aqui é e lá não é. Só que você acabou perguntando, invertendo as coisas. Tipo assim, é crime lá nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado. Você perguntou, e se for crime lá e não for crime aqui? Aí se não for crime aqui, aí não tem como aplicar a lei penal brasileira. Tem que ser crime nos dois, ao mesmo tempo. Pera, vamos lá. Aí o Robinho tá lá, nos Estados Unidos, né? É crime lá e não é crime aqui. Certo, certo. Mas em que sentido? O Brasil pedir para ele vir para o Brasil? Ele veio e está no Brasil, é isso, né? Aí, qual é a pergunta agora? Estados Unidos, o teu exemplo, né? Se o Brasil é obrigado a extraditar, mandar ele para os Estados Unidos, pronto, aí eu vou te responder. Isso aconteceu, tá? Inclusive, essa tua pergunta aconteceu na prática. O governo italiano, a justiça italiana pediu ao STF a extradição, pediu, na verdade, ao ministro das Relações Interiores, ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que extraditasse Robinho para que Robinho pudesse cumprir sua pena lá na Itália. Aí eu vou te dar uma resposta conforme os ensinamentos de direito constitucional. Vocês têm aula de direito constitucional? Quem que é o professor ou professora? Pronto, pode até confirmar com ele. Ele tem mais propriedade para falar disso. Mas entenda, existe uma regra básica, um direito fundamental, é cláusula pétrea, e isso não pode mudar. Dentro dessa Constituição não se muda, não se reprime, não retrocede. Qual é a regra? Brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma. Ah, mas o crime que ele cometeu é horrendo. Concordo. Ah, mas ele tocou fogo em criança. Tudo bem, é horrendo, mas é uma regra, não pode extraditar brasileiro nato. Então aconteceu, o governo italiano pediu e o governo brasileiro falou: não, a gente não pode. Não é nem que a gente não quer, é porque está na Constituição Federal. É cláusula pétrea, fixa, é consolidada, é petrificada. Beleza? Tranquilo, né? Bom, a questão de número 2 vai nos dizer o seguinte, ó, acompanhando o material de vocês, e ela é simplesmente para dizer se ela é errada ou se é certa, né? O que ele afirma se é certo ou se é errado. Aí fala assim, acerca da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir, que se segue, né? Considere que um cidadão nascido no Chile tenha cometido um crime de estupro naquele país. Então vamos lá. O camarada nascido no Chile, é um chileno, né, cometeu um crime de estupro naquele país. Após a obtenção de sua naturalização secundária como brasileiro. Então veja, ó, é importante que a gente escreva isso, ó, identifique isso. Ele cometeu um crime de estupro no Chile, ele é chileno, cometeu um crime de estupro no Chile. Só que ele cometeu um crime de estupro no Chile depois de ter sido, de alcançar a naturalização brasileira. Ele é um chileno que alcançou a nacionalidade brasileira, é um brasileiro naturalizado. Tudo bem? Beleza. Aí a gente continua aqui, com todos os efeitos legais a ela inerentes. Nesse caso,
É possível a aplicação da lei penal brasileira, sendo uma das condições de procedibilidade para o início da ação penal, a entrada do agente em território nacional. Veja, aí a gente tem que identificar, julgar se isso que ele está afirmando, questões de certo e errado é sempre o examinador, a banca, fazendo uma afirmação e a gente julgando se essa afirmação ela é correta ou ela é incorreta. Então, quais são os elementos importantes a serem identificados aqui? Quem cometeu o crime? Qual foi a nacionalidade, ou qual é a nacionalidade de quem comete o crime? A gente volta para identificar isso. Cidadão nascido no Chile. Aí eu penso, o cara é chileno. Hã? Ele é chileno, certo? Naturalmente ele é chileno. Originariamente ele é chileno. Só que o crime foi cometido depois dele ter alcançado a naturalização brasileira. Significa dizer que, além de chileno, ele também é brasileiro. Então, isso é importante e dupla nacionalidade. Aqui, entenda, o que é importante nessa questão é identificar, ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ah, mas ele é chileno. Mas ele é brasileiro, ponto final. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente identifica especificamente as situações de extraterritorialidade condicionada, a gente está falando lá do artigo 7º, inciso 2º. O inciso 2º tem a linha A, a linha B e a linha C. 3 situações. Especificamente, a linha B vai dizer: será aplicada a lei penal brasileira a crimes cometidos, ele só fala assim, ó, crimes cometidos por brasileiro. Só isso. Rodrigo, mas aí a redação da linha B, inciso 2º do artigo 7º do Código Penal, fala em brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Brasileiro nato é aquele que nasce dentro do território nacional. É aquele que, desde a origem, ele é considerado brasileiro. O brasileiro naturalizado é um estrangeiro que adquiriu a nossa nacionalidade, cumprindo alguns requisitos. Aí, novamente, eu retomo a pergunta. Rodrigo, a linha B do inciso 2, lá do artigo 7º do Código Penal, fala em brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Ele não fala nem nato nem naturalizado, ele fala brasileiro e ponto final. Portanto, abrange todos, exatamente. Porque se ele quisesse abranger tão somente um deles, ele falaria, só o nato, por exemplo. Então, o que é importante a gente identificar nessa questão de número 2 é o fato de que o indivíduo aqui, o cidadão aqui, nascido no Chile, ele também é brasileiro, ele é brasileiro, embora seja naturalizado. Pois bem, aí a gente volta para a afirmação, a gente retoma a afirmação. Ele fala, nesse caso, é possível a aplicação da lei penal brasileira, sendo uma das condições de procedibilidade para o início da ação penal a entrada do agente em território nacional. Feito. É uma das condições. Repare que a questão fez menção específica, uma das condições de procedibilidade. Por quê? Porque nós temos 5 condições somatórias, né? Então, não basta dizer que o cara entrou no Brasil, já pode aplicar a lei penal brasileira, porque existem outras condições a serem
observadas. Então, pode marcar aí, a questão de número 2 está certa, correta. Quando ele entrar no Brasil. Sim. Porque a gente está falando justamente disso aqui, ó, extraterritorialidade, que significa aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional. Em algumas situações é possível que o direito penal brasileiro, a lei penal brasileira, seja aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional. Aquela situação lá o cara mata o presidente da República, matou o Lula lá fora, pode ser penal brasileira, porque são casos específicos. Aí eu te dei um outro exemplo de extraterritorialidade, mas no caso do presidente eu te dei um exemplo de incondicionado. Aí não depende do cara vir para o Brasil, não depende de nada. Rodrigo, na prática, como que isso vai acontecer? O Código Penal não fala sobre isso. O que explica, o que eu vou te dizer agora, é a prática do direito processual penal. Então, por exemplo, como é que funciona? Por exemplo, o cara matou o presidente lá fora, né? O cara não vai vir para o Brasil e nem precisa, porque é incondicionada. Mas na prática, como é que funciona? Instaura-se um procedimento, o processo em si, e a primeira fase do processo penal é citar o réu. Entenda como intimar. A palavra correta não é intimar, mas entenda como se fosse intimar. A palavra correta é citar. Citar é o oficial de justiça bater lá na tua porta e falar assim, ó, você está sendo processado, você tem que constituir um advogado, se você não tiver dinheiro, a Defensoria Pública vai promover a tua defesa, em 10 dias você tem que apresentar um negócio chamado resposta à acusação. É a primeira defesa. Lei do Brasil. Não. Quem é brasileiro? Não, mas vai ser aplicada a lei penal do Brasil, porque a vítima é brasileira. Não, aí não precisa. É justamente o caso do cara que mata o presidente da República. Então, veja, olha como é que vai acontecer. Vai ser aplicada a lei penal brasileira, mesmo a fatos ocorridos fora do território nacional. O nome de... Ele está lá. Vai aplicar a lei brasileira aqui, mas ó, acompanha o que eu estou falando. Aí o que vai acontecer? Porque esse exemplo que eu estou te dando é quando acontece aqui no Brasil. É muito fácil. O oficial de justiça vai lá na tua casa. Fica à vontade. A gente está, se quiser, ó, pode pegar esse material aí. A gente está na questão 3. Então, veja. Isso que eu estou te falando, o oficial de justiça ir na tua casa e dizer assim, ó, você está respondendo a um processo criminal, você tem que constituir um advogado. É muito fácil, porque você está aqui no Brasil. É isso? Agora, olha como é que funciona o cara que mata o presidente da República. O cara está lá na Ucrânia, matou o presidente da República, lá na Ucrânia. Como é que vai funcionar isso? Fácil. O governo brasileiro emite rogatória, vai lá para o endereço do cara. O cara pega esse endereço, lógico, isso vai ser traduzido para ucraniano, por exemplo, e vai, porra, estou respondendo a um processo lá no Brasil, um processo criminal porque eu matei o presidente da República. Beleza. Ele constitui advogado lá e o advogado dele vai ter que fazer a defesa, vai ter que vir aqui para o Brasil para fazer a defesa. Não tem problema. Se ele não constituir, a Defensoria Pública do Brasil vai ter que promover a defesa do cara, mesmo estando lá na Ucrânia. Porque o processo corre mesmo se você não estiver presente. Acontece um negócio chamado revelia processual. O que é? É o andamento do processo penal, mesmo na ausência. A única diferença da revelia civil é que a revelia penal exige que alguém faça a defesa, mesmo na ausência do réu. Mesmo na ausência do réu, a Defensoria Pública vai promover aí a defesa.
Então, veja, o cara está lá na Ucrânia, não vai vir para o Brasil. O processo vai acontecer aqui no Brasil. Vai correr normalmente aqui no Brasil. Ele pode vir de lá para cá, promover sua defesa, o advogado dele pode vir promover a defesa dele, não tem problema nenhum. Mas se ele estiver ausente, o processo vai correr normalmente. Ah, mas como é que funciona? Ele vai, digamos que ele seja considerado o autor do crime, materialidade, tudo certinho, profere uma decisão condenatória. E aí, Rodrigo? Ele fica com mandado de prisão, igual o Robinho. O Robinho não está com mandado de prisão e não está cumprindo? Simples assim. Vai ficar com mandado de prisão em aberto. A partir do momento que ele for para outros países em que agora me fugiu a memória aqui da Polícia Internacional. Existe uma polícia internacional. Quando a Polícia Internacional identificar e capturar esse cara, traz para o Brasil, ele cumpre pena aqui, não tem problema nenhum. Ele fica... no caso, aí a gente lembra do caso do Robinho, né? O caso do Robinho, ele está aí, de boa, né? Mas é o que eu estou falando, é possível que o Robinho novamente responda a um processo penal aqui no Brasil. Por quê? Porque o Robinho, ele se enquadra exatamente aqui nessa possibilidade aqui, ó. Extraterritorialidade condicionada, crime praticado por brasileiro. Ele entrou no Brasil, o crime que ele cometeu, o fato, né? É crime na Itália também, ele não foi perdoado, ele não foi absolvido, então ele pode cumprir. Na verdade, não é nem cumprir, ele tem que ser submetido a outro processo aqui dentro do Brasil, e aí, se considerado culpado pela justiça brasileira, ele pode cumprir pena aqui no Brasil, não tem problema. É exatamente o caso de extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade, a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional. Beleza? Tranquilo? Podemos prosseguir? Questão de número 3. Renato Reis, brasileiro a serviço do Consulado Geral do Brasil em Toronto, no Canadá, foi surpreendido desviando verbas do órgão para sua conta corrente, naquele país, né? Levando em conta o princípio da extraterritorialidade, previsto na parte geral do Código Penal, é correto afirmar que, opção A, aí aqui ele está perguntando, qual lei penal vai ser aplicada a Renato Reis? A lei penal do Canadá ou a lei penal brasileira? Pessoal, aqui a gente está falando sobre um agente consular no exercício da função, é importante que se diga isso, no exercício da função consular, ele acabou cometendo um crime contra a administração pública brasileira, se ele estava a serviço do governo brasileiro. Então aqui, pessoal, a gente está falando sobre caso de extraterritorialidade, condicionada ou incondicionada, pessoal? Incondicionada. Incondicionada. Você vai encontrar o caso desse Renato Reis, basicamente lá no artigo 7º, inciso 1º, a linha ABC, que é crime praticado contra a administração pública a quem está a seu serviço. Então não precisa fazer nada, ele não precisa entrar no Brasil, ele não precisa, o fato não precisa ser crime também no Canadá. Se lá não fosse crime, se desviar, imagine que lá no Canadá não fosse crime desviar verbas públicas em benefício próprio. Mesmo assim seria aplicada a lei penal brasileira, porque nós estaríamos falando de extraterritorialidade incondicionada. Com base nisso, a gente conclui que a opção correta seria a opção C, né? O crime sujeita-se à lei brasileira por ter sido praticado contra a administração pública. Opção C. Questão de número 4. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro o crime. Opção A,
de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil. Bom, essa opção A, ela diz respeito à linha D do inciso 1º lá do artigo 7º, quando o cara comete genocídio, e aí, diante da situação de genocídio, lógico, né, genocídio praticado fora do território nacional, levando-se em conta que a gente está falando sobre extraterritorialidade. Mas quando a gente se depara com essa situação de genocídio, duas situações podem ser observadas, duas hipóteses. Ou genocídio cometido por brasileiro, ponto, ou cometido por qualquer outro indivíduo, independente da nacionalidade, mas este, sendo estrangeiro, ele tem que ter tido domicílio no Brasil. Então, quando ele fala aqui, ó, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil, isso torna a opção A incorreta. Opção B, contra o patrimônio do presidente da República. O que está errado aqui? Contra o patrimônio, porque, na verdade, a linha A, que fala sobre a situação de presidente da República, ele fala crime contra a vida ou contra a liberdade. Eu até exemplifiquei, ó, se o presidente da República estiver lá na Ucrânia e o cara estiver no sinal lá e for roubar o presidente da República e no deslinde do roubo algo der errado e matar, isso não é homicídio. Isso seria latrocínio. E latrocínio não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Portanto, não aplicaria a lei penal brasileira. Então, o que está errado aqui na opção B é dizer que é contra o patrimônio, né, do presidente da República. Opção C, contra a liberdade de ministro das relações exteriores. Nada fala sobre ministros das relações exteriores. Então, já exclui aí. Opção D de dado, contra o patrimônio da fundação instituída pelo poder público. Pessoal, aqui é justamente a linha B, lá do inciso 1º, que fala sobre crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, de territórios federais ou de fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas. E aí, quando fala sobre fundação, ele fala fundação instituída pelo poder público. Lá em direito administrativo, você aprende que essa é a fundação pública, quando ela é instituída pelo poder público. Então, pode marcar aí que essa opção é a opção correta, né? Segundo o artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro crime contra o patrimônio de fundação instituída pelo poder público. Pode marcar aí a alternativa D. Rodrigo, o que está errado nessa alternativa E? Aí ele fala, contra a vida de empregado de sociedade de economia mista. Nada a ver, né? Seria contra a vida do presidente, né? Que se enquadraria na primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Aí a gente prossegue aqui para a questão de número 5. Ela vai nos dizer o seguinte, Esquimó, que é o nome do cara aí, tá? É acusado de cometer... isso aqui não sou eu que faço não, tá, pessoal? Esses nomes refeios aqui, que são questões de concurso mesmo. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realiza voo internacional. Nos termos do Código Penal, é considerada a extensão do território para fins de aplicação da lei brasileira. Aqui ele quer que você identifique o que é considerado território por extensão ou território por ficção. Aí ele coloca aqui, opção A, aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem. Não, pessoal, aqui não tem nada a ver com território por extensão. Opção B, aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional. Ora, me parece que aqui é território nacional. Aeronave brasileira em voo no espaço aéreo nacional. Sim, aqui é território nacional por extensão. Me parece que nós estamos diante do gabarito, opção B. Mas só para desencargo de consciência, pelo critério da
exclusão. A opção C vai nos dizer o seguinte: aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos internacionais. A aeronave estrangeira, estando lá fora, não tem nada a ver com a gente. A opção C tem nada a ver. A opção D, aeronaves brasileiras mercantes em voo permanente, em voo perante espaço aéreo estrangeiro. Ora, a aeronave brasileira mercante não é aeronave pública, tá? Mesmo mercante tem natureza privada. Sendo de natureza privada e estando em espaço aéreo estrangeiro, não faz parte, por extensão, não faz parte do território nacional. Então, pode marcar aí a opção B, aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional. O cara está aqui, ó, aqui em cima. Tudo que estiver acima e correspondendo aos limites geográficos, contando o mar territorial, aquele mar territorial que eu falei que é mais ou menos 22 quilômetros para dentro do oceano, que são águas nacionais, será considerado aí território por extensão. Pode marcar aí a opção B. Questão de número 6. A aeronave Tropicália é de propriedade da União e está sobrevoando o país estrangeiro quando Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar. O que a gente tem que identificar no enunciado? Primeiro, que a aeronave aqui, ó, ela é pública. Rodrigo, por que essa aeronave é pública? Porque ele está dizendo que é de propriedade da União, faz parte do patrimônio da União. Então, ela é pública. Beleza, identificou isso, você já coloca na cabeça, cara, ela é pública, não importa quem cometeu o crime, não importa qual é a nacionalidade da vítima do crime, não importa onde ele esteja, ou seja, em qualquer lugar que se encontre voando ou em pouso, ele vai ser considerado, por extensão, como território nacional. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar que, opção A, aplica-se a lei estrangeira do local do sobrevoo. Não. Se o crime foi cometido a bordo dessa aeronave, que fala, né? Está sobrevoando o país estrangeiro, quando o Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Ora, durante o voo, não tem como não ser dentro da aeronave, não é isso? Então, durante o voo, ele estava lá, cometeu um crime culposo. Então, não tem como aplicar a lei estrangeira, né, do sobrevoo, do local do sobrevoo, é impossível. Opção B, a aeronave é considerada a extensão do território nacional brasileiro. Perfeito. Sem segredo nenhum, ó. Sem novidade, certo? Aí as outras opções falam, a tipificação de crimes culposos não se aplica a sobrevoos. Nada fala sobre isso, não tem nenhuma ressalva dizendo assim, ó, só vai aplicar a lei penal brasileira, nesse caso, se o crime for doloso. Não importa, é crime. Crime é crime. Opção D, caberá ao Estado brasileiro decidir. Nada a ver, o Estado brasileiro não decide nada. Quem decide é a lei, né? A lei já decidiu. O Código Penal já decidiu. A alternativa é, a aplicação da lei cabível dependerá de... Não dependerá de tratados internacionais, não. O próprio Código Penal já define aí qual é a regra a ser aplicada. Questão de número 7. Paulo, funcionário público do governo brasileiro, quando em serviço no exterior, vem contra a administração pública. Descoberto o fato, foi absolvido no país em que o fato foi praticado. Beleza. Diante desse quadro, é correto afirmar que Paulo, né? Que Paulo, opção A. Pessoal, lembrando, primeira coisa para a gente acertar a questão sobre a aplicação no espaço, e quando trata sobre extraterritorialidade, a primeira coisa, cara, identifica. Nós estamos falando de extraterritorialidade incondicionada ou extraterritorialidade condicionada. É o primeiro ponto. Aí a gente identifica, bom, quem foi que cometeu o crime? Cometeu o crime Paulo, não foi isso? Paulo.
Aí Paulo comete o crime. Quem é Paulo? Paulo é um funcionário público do governo brasileiro. Quando em serviço no exterior vem a praticar um crime contra a administração pública. Ora, peraí. Então é um funcionário público no exterior cometendo um crime contra a administração pública. Bom, aí eu já identifiquei. Eu estou na terceira hipótese da situação de extraterritorialidade incondicionada. Ora, o bem jurídico protelado, a administração pública, é tão importante dentro dessa situação de extraterritorialidade que não precisa cumprir condição alguma. Não precisa ele entrar no Brasil. Não precisa o fato também ser crime no exterior. Não precisa, por exemplo, ele não ter sido absolvido ou ele não ter sido perdoado. Tanto faz se ele foi condenado, se ele cumpriu pena, não importa. A lei brasileira não se importa para isso, porque ele está dentro de uma situação de gravidade, de um bem jurídico de suma importância. Então, nós estamos, no caso de Paulo, nós estamos na situação de extraterritorialidade incondicionada, crime praticado contra a administração pública a quem está a seu serviço. Então, esse é o primeiro ponto. E por que eu estou falando isso? Porque a questão menciona, foi absolvido no país, para tentar levar o cara a erro. Porque o cara poderia dizer o seguinte, o cara, se ele foi absolvido num país em que o fato foi praticado, então não teria como aplicar a lei penal brasileira. Mas entenda, nós não estamos diante de extraterritorialidade condicionada a isso daqui, Significa dizer que a lei penal brasileira vai ser aplicada ou poderá ser aplicada ao caso de Paulo. A gente vê aqui, opção A, a lei penal brasileira não poderá ser julgado de acordo com a lei penal brasileira por já ter sido... Não. É incondicionada. Opção B, somente poderá ser julgado de acordo com a legislação penal brasileira se entrar no... Não precisa de condição, não precisa entrar no país. Opção C, não poderá ter contra si aplicada a lei penal brasileira, porque o fato não ocorreu no território nacional. Ora, a gente está falando justamente de extraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional. Então, a opção C não faz nem sentido. Opção D, poderá, por força do princípio da defesa real ou proteção, ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. Perfeito. Além de dizer que a lei penal brasileira pode ser aplicada ao caso de Paulo, ainda enquadrou num determinado princípio. Caiu, levanta. E aí, voltou? É o que, internet? Beleza? Voltamos? Beleza. Então, além dele identificar que a lei penal brasileira vai ser aplicada, ele ainda identificou qual foi o princípio aplicado, né? O princípio da proteção real, né? O princípio da defesa real ou proteção. Então, no caso do presidente da República, princípio, aplica-se aí o chamado princípio da defesa real ou proteção, crime cometido contra o patrimônio ou fé pública da administração pública, princípio da defesa real ou proteção, ou na terceira hipótese, que é o caso de Paulo, crime praticado contra a administração pública a quem está a seu serviço. É o mesmo princípio que é aplicado. Então, pode marcar aí a alternativa D. Só para ver o que está errado, na opção E, ele diz assim, poderá, com fundamento no princípio da representação, ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. O princípio da representação, na verdade, diz respeito... Esse princípio da representação, ele também é chamado pela doutrina de princípio da bandeira.
Não é o caso de Paulo. Não se aplica a lei penal brasileira por conta do princípio da representação, mas sim por conta do princípio da defesa real. Esse princípio da representação aplica-se àquela situação de extraterritorialidade condicionada na terceira hipótese. Crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações privadas ou mercantes no exterior e lá não foram dados. Então, eu estou lá com minha embarcação, lá num porto, sei lá, da Inglaterra, é uma embarcação privada, cometi um crime a bordo. Ninguém fez nada. Eu não fui submetido, por algum motivo que seja negligência, ninguém sabe, eu não fui submetido à legislação penal inglesa. Eu posso? Sim, porque é a terceira hipótese de extraterritorialidade condicionada. Aí eu tenho que voltar para o Brasil, todas aquelas condicionantes. E aplica-se a lei penal brasileira com base nesse princípio, porque, na verdade, pessoal, geralmente uma embarcação privada tem sempre uma bandeirinha. Se você tem uma embarcação, tem sempre uma bandeirinha do Brasil quando você faz viagem no exterior. Por isso que chama de princípio da representação ou bandeira. Então, o motivo pelo qual é que está errado, na opção E. Questão de número 8. No que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ, do STF e da doutrina dominante, julgue o próximo item. Novamente, ele vai fazer uma afirmação e a gente vai julgar se esta afirmação está certa ou está errada. Consoante o princípio da nacionalidade ou da personalidade, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ainda que cometidos no estrangeiro, sujeitam-se à lei brasileira. É bem verdade que crimes contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República sujeita-se aí à aplicação da lei penal brasileira. Mas não é por conta do princípio da nacionalidade, da personalidade. Esse princípio da nacionalidade ou da personalidade, ele é aplicado aqui, ó, crime praticado por brasileiro. Aí seria aplicado o princípio da, especificamente, personalidade ativa. Rodrigo, por que é ativa? Porque quem está cometendo um crime é um brasileiro. Porque é possível a aplicação de um princípio chamado personalidade passiva quando o crime é cometido contra o brasileiro, porque quem está sofrendo o crime é o brasileiro. O que justifica a aplicação da lei penal brasileira no caso de crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República é o princípio da defesa real ou da proteção. Então pode marcar aí errado. A justificativa é que está errada. Questão de número 9. No que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ, do STF e da doutrina dominante, julgue o item seguinte. Questão de número 9. Ele vai falar o seguinte: de acordo com o princípio da territorialidade da lei penal, se um crime for cometido dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar, o delito deverá ser julgado pela justiça brasileira. Sim, pessoal, quando a gente fala sobre o princípio da territorialidade, qual que é o segredo dessa questão? É interessante essa questão, porque muitos poderiam dizer o seguinte: mas espera aí, ele não está falando que é um crime, né, cometido dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar? Porque alto mar, repare, alto mar é fora do mar territorial. Então o cara poderia pensar assim: peraí, é fora do território nacional. Se é fora do território nacional, não seria territorialidade, mas sim extraterritorialidade. Só que a questão está correta. Aplica-se sim o princípio da territorialidade, que significa, né, aplicação da lei brasileira, lei penal brasileira, a fatos ocorridos dentro do território nacional.
E dentro desse conceito de território nacional, nós temos os chamados territórios por extensão. Territórios por extensão ou território por ficção. E aí, quando a gente vê as situações que se enquadram como território por extensão, a gente consegue concluir que embarcações ou aeronaves públicas, ou mesmo não sendo públicas, que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, são considerados territórios por extensão. Portanto, entra dentro da situação de territorialidade e não extraterritorialidade. Então, pode marcar aí questão de número 9 como sendo correta. Para encerrar a questão de número 10, vai dizer o seguinte: o marinheiro Jonas matou seu colega de farda a bordo do navio escola NE Brasil, da Marinha Brasileira, quando o navio estava em águas sob soberania do Japão. Então, aqui é muito simples. Identificou, peraí, eu estou dentro de territorialidade, extraterritorialidade. Estando em extraterritorialidade, é condicionada ou é incondicionada? Bom, ele fala de um navio, né? O navio, ele é público ou privado? Público. Sendo público, ó, entra dentro do conceito de território por extensão, logo a gente está dentro de territorialidade. Aí a opção A vai dizer o seguinte: a lei penal brasileira será aplicada ao caso em razão do princípio da territorialidade. Tá, pronto, já encerrou a questão aqui, ó. Identificamos tudo. Porque quando ele fala das outras opções, só para ver o que está errado, né? Ele fala, opção B, a lei penal brasileira será aplicada ao caso em razão do princípio do pavilhão. Pessoal, representação, bandeira, aí bote outro nome aqui, pavilhão também, é a mesma coisa, tá? Pavilhão. Pavilhão, que diz respeito ao pavilhão, à bandeira. Então, veja, aplica-se a lei penal brasileira? Sim, mas não é por conta do pavilhão, é por conta de outra coisa, tá? Princípio da territorialidade. Opção C, a lei penal brasileira será aplicada ao caso em razão do princípio da justiça universal. Não, nada a ver. O princípio da justiça universal enquadra-se em situações do tipo extraterritorialidade condicionada. Estou falando do inciso 2, artigo 7º, na primeira alínea, que por tratado ou convenção o Brasil se comprometeu a reprimir. Alguns crimes são tão horrendos que o Brasil faz parte de tratados internacionais. E aí ele levanta a mão e diz, ó, eu me comprometo com a comunidade mundial, universal, a reprimir tais crimes. Exemplo, o crime de terrorismo. O crime de terrorismo pode ser submetido à lei penal brasileira mesmo ocorrendo fora do território nacional. Por algum motivo, ninguém processou o cara, o Brasil pode processar. Ah, mas o fato aconteceu lá na Ucrânia, não importa. Artigo 7º, inciso 2º, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se comprometeu a reprimir. Nós temos tratado internacional falando sobre terrorismo. Então, diante disso, aplicaria, né, a lei penal brasileira por conta do princípio da justiça universal. Alternativa D. A lei penal brasileira será aplicada ao caso em razão do princípio da defesa. Não. O princípio da defesa está lá dentro das 3 primeiras hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Nós estamos diante de territorialidade. Alternativa E, a lei penal japonesa. Jamais. Né? Aqui nós estamos falando do princípio da territorialidade. A aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos dentro do território nacional. Sim, porque foi dentro de uma embarcação pública que compõe a estrutura da Marinha do Brasil. Beleza? Pessoal, tranquilo, né? As questões aí só para a gente consolidar conhecimento sobre a aplicação da lei penal no espaço. Feita aí a devida recapitulação da aula passada com as questões de concurso público, a gente prossegue. A aula passada,
a gente terminou falando sobre a estrutura. Na verdade, a gente iniciou tratando sobre a teoria geral do crime. A gente acabou abordando o conceito analítico de crime e os seus substratos formadores, identificadores. Então, só para recapitular, de forma rápida, nós estamos agora, voltamos a falar sobre teoria do crime, ou teoria geral do crime, tanto faz. Aqui nós iniciamos tratando sobre o conceito analítico, quando aplica a teoria tripartite. E esse conceito analítico, ele acaba destrinchando, separando o crime por elementos. Ele vai dizer, será crime aquele fato que apresenta 3 estruturas, 3 substratos, por isso a teoria é chamada de tripartite. Será crime aquele que apresentar fato típico. Além disso, tem que apresentar ilicitude ou antijuridicidade. E, além disso, só pode ser considerado como crime aquele que apresentar aquele fato, aquela conduta que apresentar a chamada culpabilidade. Então, tem que ter esses 3 elementos concomitantemente. Significa dizer que se apresentar ausência em um dos elementos, não será considerado o fato como crime. O conceito de crime acabará por fugir do caso concreto. Aí a gente tratou, na aula passada, especificamente, dos subelementos que compõem o fato típico. Então, o que eu tenho que saber aqui, Rodrigo, para a prova? Primeiro, entenda que o conceito analítico identifica o crime como a somatória de alguns elementos. Entenda que o conceito analítico adota a teoria tripartite, portanto, os elementos que compõem o crime são 3, por conta do da teoria tripartite. E eu tenho que saber, eu tenho que gravar, Rodrigo, quais são os 3 substratos, elementos formadores do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Depois eu tenho que gravar na minha cabeça e entender que o fato típico, ele também é formado por alguns elementos. Então, poderia dizer aqui, que são 4 subelementos que compõem o fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. É lógico que o conhecimento ele é progressivo, tá? Então você precisa identificar na sua cabeça essa estrutura para depois entrar nos pormenores e entender cada subelemento desse. Então, quando a gente fala sobre fato típico no primeiro subelemento, conduta, entenda que nós precisamos sempre de uma conduta, primeiro, tá? Uma conduta humana. Uma conduta humana. Do contrário, o animal cometeria crime. E não comete, né? O pessoal acabou matando a paulada aí aquele tubarão que matou aquele indivíduo, né? O que é um absurdo, né? O tubarão age por instinto, né? Não existe dolo, enfim, não existe conduta criminosa. Então é interessante observar isso. A conduta tem que ser uma conduta humana. Além disso, a gente pode falar em conduta sobre um elemento volitivo
que é isso, volitivo? Que diz respeito à intenção. Qual foi a vontade? Qual foi a intenção? Quando a gente fala sobre elemento volitivo, a gente fala sobre uma análise de dolo e ou culpa. Significa dizer que a conduta humana ou ela vai ser dotada de dolo ou vai ser dotada de culpa. E culpa, coloque uma observação, assim, uma estrelinha, que nem sempre a conduta culposa ela será criminalizada. Nem sempre uma conduta culposa será criminalizada. Para ela ser criminalizada, o próprio dispositivo tem que falar: é crime, a conduta culposa é crime. Se não falar nada, não será crime. Então, por exemplo, para eu ser submetido a uma pena por ter matado alguém de maneira culposa, por negligência, imperícia ou imprudência, eu só sou submetido à pena porque o Código Penal fala: ó, o crime culposo vai ser submetido a tal pena. Então, cuidado com isso. Além disso, a conduta, ela pode ser uma conduta comissiva. Rodrigo, como assim uma conduta comissiva? Uma conduta positiva, né? Positiva, uma ação. Bote aí uma ação positiva. Comissivo significa uma ação positiva, fazer algo. Ou uma conduta omissiva. A conduta omissiva, Rodrigo, pode ser punida penalmente em algumas hipóteses, sim. Principalmente aqueles indivíduos chamados garantidores. Rodrigo, o que é isso? Nós vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre os garantidores. Mas, basicamente falando, são pessoas que, por lei ou por circunstância, devem agir para evitar o resultado. Ora, vamos lá. Imagine eu, e eu vou pela lógica, tá? Utilize a lógica. Funciona muitas vezes a lógica. Imagine assim, ó. Você contrata uma babá para cuidar do seu filho pequeno, da sua filha. Essa babá vai ficar um determinado tempo sozinho com a criança. Existe um contrato. Ah, mas não assinei contrato. Não, existe um contrato verbal, um acordo. De quê? Prestação de serviço. Você cuida do meu filho, eu vou te pagar. Certo? E esse cuida do meu filho implica em bem cuidado. No sentido de resguardar sua integridade física. Concorda comigo? Eu não preciso dizer para a babá, ó, você, ó, no serviço que você vai fazer, você tem que garantir a integridade física do meu filho. Não precisa se falar isso. Está implícito isso, está na lógica. Aí eu saio para trabalhar, essa babá está cuidando do meu filho. Ela está olhando o meu filho. O meu filho come alguma coisa. Já aconteceu com a minha filha isso aí. Está comendo laranja, ela vai mastigando a laranja, vai gerando um bagaço, um acúmulo, e aí acaba ficando na garganta e tampando a glote e tudo mais. Ela começa a ficar roxa. Eu pergunto para vocês, ela viu isso? Ela tem o dever de agir sim ou não? Tem. Ah, mas ela não sabe técnicas, não tem problema. Ela tem que agir no mínimo pegando o celular e ligando 192 ou 193. Ou fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Ela não pode simplesmente olhar e se abster, se omitir. Essa omissão dela é penalmente relevante, porque é possível que a conduta omissiva, nesse caso, seja considerada, a omissão seja considerada crime. É como se ela efetivamente colocasse a mão na garganta da criança e matasse, se ela se omite. Então, cuidado com isso. Nós temos essas características que envolvem a questão da conduta. Na aula passada, a gente trabalhou sobre resultado, porque a gente falou, ó, quando eu analiso resultado e nexo causal, nem sempre, e na aula passada eu até coloquei em vermelho os dois aqui, ó, nem sempre o resultado vai estar presente, principalmente o resultado naturalístico, porque eu falei, ó, existem espécies de crimes, aí eu falei, ó, as espécies de crimes compõem o crime material, o crime chamado formal e o crime chamado de mera conduta.
E essa classificação aqui, ó, ela engloba a análise de presença de resultado ou não. Aí eu falei, ó, crime material é aquele que, para identificar a sua consumação, o resultado naturalístico é imprescindível. Homicídio. Para que o homicídio seja consumado, é preciso de um resultado natural. A mudança no mundo dos fatos. Como assim, Rodrigo? Pela conduta, o cara pegou um machado e bateu na cabeça do outro. Antes tinha um corpo com vida, agora tem um corpo sem vida. Isso é resultado naturalístico. Então, isso é um crime material, ou seja, aquele que, para observar a sua consumação, o resultado naturalístico é imprescindível. No crime formal, para identificar a consumação, o resultado naturalístico pode até acontecer, mas não é obrigatório. Eu até falei sobre o exemplo do crime de extorsão mediante sequestro. Eu sequestro alguém de sua família, eu ligo para você, ó, eu quero 100 mil para liberar fulano de tal. Pode até acontecer a transferência de patrimônio, você me transferiu 100 mil, mas esse resultado de transferência de patrimônio não é imprescindível para haver a consumação do crime de extorsão. No momento que eu ligo para você e exijo, abro a minha boca e falo e exijo, o crime está consumado, não precisa de resultado naturalístico. E a terceira hipótese, a terceira espécie, analisando aqui a questão do resultado, é o crime de mera conduta, aquele em que, para haver a sua consumação, é impossível o resultado naturalístico. O resultado naturalístico não acontece em hipótese alguma. O crime de desacato. O crime de desacato, eu abro a boca. Não existe possibilidade de resultado no mundo físico por aquele crime. Existem consequências, mas não é o conceito de resultado. Pois bem, depois desses dois subelementos, nós temos o nexo de causalidade. Aí eu falei, ó, nós temos uma ação, uma conduta, e nós temos aqui, muitas vezes, né, em crimes materiais, nós temos resultado. Nexo de causalidade, ou nexo causal, é a avaliação entre ação e resultado. Especificamente, é o julgamento que se faz se a conduta ela realmente foi responsável por alcançar o resultado criminoso. Porque às vezes até tem resultado e até tem uma conduta anterior, mas às vezes a conduta anterior ela não foi capaz, juridicamente falando, de alcançar esse resultado. Então veja, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem esse entremeiro aqui de nexo de causalidade. Minha sogra, eu chego em casa, minha sogra está em casa. Sentada na minha poltrona, tomando a minha cerveja. Hoje eu vou bagaçar. Não, hoje ela não escapa, não. E ela, quando eu olho, ela tá com a minha cerveja, mas ela tá tipo dormindo. Eu falei, olha, bebeu até dormir, ó. Hoje eu mato. Eu pego a arma e descarrego na véia. Matei. Acabou. Sou presa, não sei o que. Aí ela é submetida a um exame chamado exame tanatoscópico. Perícia faz um exame chamado tanatoscópico, que é para identificar, o exame de legista, para identificar a causa da morte. Aí o legista, por esse exame, diz assim, em que pese ela ter sido alvejada, ela não morreu por conta disso. Ela já estava morta por conta de um ataque cardiorrespiratório há pelo menos 3 horas antes. Eu pensei que eu tinha matado, mas eu não matei. Por quê? Porque eu não tenho como matar um corpo que já está morto. Entende isso? A mudança no mundo físico não mudou nada, ela já estava morta. Então, repare que a minha conduta de disparar arma de fogo, disparo de arma de fogo, não foi a causa efetiva para alcançar o resultado. Portanto, rompe-se
o nexo de causalidade. Opa! Rompeu o nexo de causalidade. Se rompeu um desses elementos, não tem fato típico. Se a gente corta o fato típico, e eu falei, ó, pelo conceito analítico, só é crime a formação concomitante dos três elementos, significa dizer que não há crime. Ponto final. Acabou-se. Disparei e vou ficar de boa. Acredita nisso? É assim que funciona. Não matei. Então, é essa análise que se faz sobre nexo de causalidade. E tipicidade, simplesmente falando, pessoal, é a análise do conceito criminoso. Aquilo ali realmente é crime? E aí nós temos dois parâmetros, na verdade, duas espécies de tipicidade. A chamada tipicidade material e a tipicidade formal. Ó, essa tipicidade formal aqui, ó, ela é mais fácil de ser identificada. É simples. Está escrito, artigo 121, matar alguém. Pronto, isso é tipicidade, descrição típica, formalmente falando. Agora, quando a gente faz uma avaliação sobre a tipicidade material, é um conceito sociológico que se faz sobre a conduta. Aí lembra daquela situação do princípio da adequação social? A gente falou na primeira aula sobre o princípio da adequação social. Aí eu falei assim, ó, quem é em sã consciência que... Ô, meu irmão, obrigado, hein, velho? Quem é em sã consciência que, ao ver um pai ou uma mãe levando uma criança de 1 mês, menina, né, para uma farmácia para poder furar a orelha e chama a polícia? Quem é em sã consciência que faz isso? Mas repare que é lesão corporal, pô. Atentar contra, porque sangra, dói, ofende, entendeu? Machuca, às vezes fica inflamado. Isso é atentar contra a integridade física de outrem. Mas por que ninguém fala sobre isso, ninguém chama a polícia? Por conta disso aqui, ó. O conceito de tipicidade material, aplicando o princípio da adequação social. A sociedade olha e não vê substrato, conteúdo criminoso. Ah, mas está escrito. Mas peraí, isso é crime aonde, moço? Isso aí? Mas está escrito, ó, está escrito. Mas é crime aonde, moço? Tá cheio de gente matando, estuprando, tocando terror aí, e o cara tá só furando a orelha. Isso não é crime, porque não tem tipicidade, não tem conteúdo, substrato criminoso. Não ofende a sociedade, porque essa tipicidade material é uma análise sociológica sobre a conduta. Entende isso? Então tem essa estrutura que compõe a tipicidade, tanto a material como a formal. Pois bem, aí a gente avaliou somente, nesse ponto a gente avaliou só o fato típico. Veja que não é fácil cometer crime. Precisa de toda a estrutura. Porque, repare, depois que a gente identificou que tem conduta, que tem resultado, que tem nexo de causalidade e que tem tipicidade, aí a gente vai observar se tem ilicitude. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, Rodrigo, o que é ilicitude? Primeiro ponto, nós temos que identificar um conceito, pelo menos de forma preliminar, ou básica, ou superficial, o que é ilicitude. Ilicitude. Como conceito básico, eu poderia dizer o seguinte, ó, é conduta que ofende, os preceitos de legislação penal, simples assim. Como assim, Rodrigo? É uma ação contrária à lei penal.
uma ação contrária à lei penal. Porque muitas vezes você até comete um fato típico. Por quê? Porque tem conduta, porque tem resultado, porque tem nexo de causalidade e tem tipicidade. Mas, mesmo cometendo esse fato típico, muitas vezes você não comete um fato ilícito, proibido pela lei. E aí, ó, eu vou pela estrutura do português aqui, tá? Ilicitude. O prefixo i é um prefixo de negação. O conceito de ilicitude é aquilo que é permitido pela lei. Ou seja, tudo que é lícito é porque é permitido pela lei. O prefixo i diz respeito a um prefixo de negação, ou seja, contrário à lei. Beleza, entendido essa estrutura, entenda o exemplo. O cara entra na minha casa, armado, à noite, 3 horas da manhã. Quem entra dentro de sua casa armado 3 horas da manhã não está querendo te chamar para um churrasco. Concorda comigo, sim ou não? Então veja, eu, sabendo dessa premissa, eu me antecipo e mato o cara. Porque ao invés de chorar minha mãe, chora a mãe do cara. Não é isso? Beleza. Eu estou agindo em legítima defesa. Legítima defesa é uma das formas de extinguir a ilicitude. Por isso que é chamado de excludente de ilicitude. Exclui o caráter negativo contra a lei. Então, veja, eu cometo conduta? Sim. A conduta é dolosa? Sim, eu quis matar o cara. Não tem problema nenhum. Conduta dolosa, querendo matar o cara, conduta. Teve resultado, o cara morreu? Morreu. Tem nexo de causalidade? Morreu por conta da bala? Sim, pô. O projétil entrou, rompeu algumas artérias, morreu por sangramento. Então tem nexo de causalidade física. Tem tipicidade? Tem. Tem. Está escrito, matar alguém. Artigo 121. Agora, beleza, eu cometo fato típico. Agora, é proibido pela lei? Não, não é proibido pela lei, porque a lei me permite, nessa circunstância, observado alguns requisitos, mas o exemplo foi exatamente esse, não tem o que ver. A lei me permite que eu possa me defender, levando-se em conta que o Estado não está 100% do meu lado. Se o Estado tivesse 100%, tivesse um policial militar para cada cidadão 24 horas, aí provavelmente a lei não permitiria que eu fizesse. Teria o Estado protegendo 24 horas. Então, entenda esse conceito aqui. E aí, a gente tem que entender quais são as excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Anote aí. Essa que eu acabei de mencionar, legítima defesa. Anote aí. Estado de necessidade. Terceiro, estrito cumprimento. Estrito cumprimento do dever. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular. Exercício regular do direito. Todas essas 4 situações, pela nomenclatura aqui utilizada,
excluem o caráter ilícito, tornando a conduta permitida, tornando a conduta lícita. Faça uma observação assim, ó, no seu caderno, se quiser. Pode assim, ó, no caso de excludentes de ilicitude, o ônus probatório inverte-se em desfavor do réu. No caso de excludentes de ilicitude, o ônus probatório inverte-se em desfavor do réu. E aí eu vou explicar isso, vocês vão entender. Bom, pelo princípio do ônus probatório, quando se trata de crime, se trata de processo criminal, o ônus de provar que você é culpado é do Estado. O Estado tem que comprovar por A mais B a questão da autoria e materialidade, comprovar que o crime aconteceu e comprovar que foi você o autor daquele crime. Do contrário, será aplicado o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, inclusive, o réu vai ser favorecido. Essa é a regra. O ônus é do Estado. Ora, é o Estado o interessado em aplicar pena em alguém, então ele tem que comprovar. Né? Isso é a regra básica para qualquer coisa. Se eu falar, fulano é isso, ou fulano é aquilo, ou então fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, eu tenho que provar. Não é isso? Eu não estou acusando? Então, aquele que acusa tem que provar por A mais B o que acusa e quem acusa. Só que porque isso aqui são teses de defesa, o policial militar utiliza muito isso daqui, por exemplo, no exercício da função, são teses defensivas. Por ser uma tese defensiva, incumbe a quem levanta a tese defensiva comprovar que realmente estava em legítima defesa. Às vezes é difícil, às vezes você está sozinho numa situação e não consegue comprovar. Agora, por exemplo, nesse caso que eu te dei aí do exemplo, é fácil demais. O corpo está dentro da sua casa, o cara está com a arma, e aí? Está presumível que o cara agiu com, pelo menos, invasão de domicílio. Entenda, ó, quando eu falo sobre legítima defesa, a legítima defesa é a situação do indivíduo repelir injusta agressão de forma moderada, com os meios necessários, para poder se proteger de qualquer crime, não é só crime para proteger a vida. Então, eu posso me utilizar de legítima defesa para proteger, por exemplo, o patrimônio, proteger direito meu ou de terceiro, legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro. Mas entenda, no caso de excludente de ilicitude, o ônus probatório inverte-se em desfavor do réu, ou seja, o réu agora vai ser obrigado, por isso a palavra desfavor, vai ser obrigado a comprovar a questão de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. A gente vai falar sobre cada uma dessas espécies de forma específica. Posso apagar aqui? Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala sobre legítima defesa, a gente tem que identificar a sua estrutura. Para haver legítima defesa, deve haver uma injusta agressão. Isso daqui, pessoal, injusta agressão é o que vai diferenciar a legítima defesa para o estado de necessidade.
Você vai entender o que eu estou falando quando eu te der os exemplos. Tem que ter uma injusta agressão. Tem que haver a necessidade de proteção, ter direito próprio ou direito de terceiros. Quando eu falo que tem que haver a situação de proteção de direito próprio ou direito terceiro, aqui eu consigo identificar duas espécies de legítima defesa. Legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro. É chamada assim pela doutrina. Além disso, os meios para repelir a injusta agressão, os meios para repelir devem ser proporcionais, devem ser razoáveis e devem ser imprescindíveis. Ou seja, necessários, extremamente necessários. Por que, Rodrigo? Para a gente não cair numa situação de excesso punível. Como assim, Rodrigo? O cara entrou aqui, ó, na sala de aula, o cara entrou com uma faca. Eu estou com 38. Bala. Por que, Rodrigo? Por que você não foi na faca com ele? Primeiro que eu não sou doido de ficar brigando de faca com os outros. Segundo que o 38 era a única arma que eu poderia me utilizar para poder repelir essa injusta agressão. Ah, Rodrigo, por que você não utilizou uma cadeira? Porque não é proporcional exigir de mim que me defenda estando de posse de uma arma de fogo. Entende isso? Então, beleza. Então, a gente está diante de meios proporcionais, razoáveis e necessários, ou seja, imprescindíveis, né? Ao contrário disso, seria assim, ó. Exemplo besta, só didático. O cara entrou com a faca, aí eu estou com 3 armas aqui. Eu tenho uma bazuca, aquela bazuca do Rambo, aí eu tenho uma metralhadora, .30, e eu tenho uma .40. Aí eu pego uma bazuca do Rambo e bagaço o cara. Só que eu estouro o cara, estouro o curso todo mundo morre. Veja que excesso isso, é desproporcional. É lógico que na prática isso nunca existiria, né, essa possibilidade. Mas é só para demonstrar essa questão de proporcionalidade, razoabilidade e necessariedade. Aí as pessoas dizem assim, não, para estar em legítima defesa, é no máximo 2 tiros. Isso não existe. Não existe. Enquanto, reparem, enquanto a agressão for pelo menos potencial, você pode se utilizar dos meios necessários. Eu vi um vídeo em que um policial americano é atacado por um indivíduo que estava chapadão de cocaína, não, de crack, e aí ele saca a arma, o cara vem para cima com a faca, ele vai atirando, e o cara não para não. Eu acho que ele deu uns 12 tiros e o cara não parou. Chegou outros policiais de bala, né, para descarregar. Ou seja, enquanto o cara não está no chão, enquanto que a injusta agressão não foi neutralizada, nós estaremos diante de estado de legítima defesa, repelindo essa injusta agressão. Então, não tem fórmula matemática, 2 tiros, 3 tiros, não tem nada a ver. Tem a ver com cessar a injusta agressão. Cessou, aí sim acabou. A partir do momento que você cessa a agressão, e aí sim você continua, você deixa de ser a vítima que se protege para se tornar o próprio ofensor. Ou seja, você cometendo, aí sim, a partir desse momento, você começa a sair da legítima defesa e entra na questão de você ser o autor da injusta agressão. Beleza? Então, saiba, nós temos legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro. Rodrigo, aí eu trouxe até o exemplo, aula passada eu trouxe o exemplo do caso que aconteceu no Rio de Janeiro, há uns anos, eu acredito que foi na ponte Rio-Niterói,
de um cara que pegou um ônibus, aí fez o pessoal de refém, aí estava prometendo tacar fogo no pessoal, né? Com gasolina. E aí o policial pegou e abateu o cara, né? Um sniper abateu o cara. E aí a gente tem que identificar, Rodrigo, isso seria legítima defesa, isso seria exercício irregular da profissão, estrito cumprimento do dever legal. Eu consigo identificar, sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, que aquilo é legítima defesa. Eu te afirmo isso, é legítima defesa. Quando você mata alguém no exercício da profissão para proteger alguém, você está em legítima defesa de terceiros. Por quê? Porque o cara está em injusta agressão, porque você utilizou os meios necessários para proteger pessoas que estavam no ônibus, você agiu proporcionalmente, porque não tinha outra opção, tentaram de toda forma negociar com o cara não retrocedeu, utilizou os meios necessários para proteger direito de alguém. Então você está em legítima defesa. Rodrigo, por que naquele caso não é estrito cumprimento do dever legal? Simples. O policial militar é submetido a um estatuto para dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Pode pegar o estatuto da Polícia Militar de qualquer estado. Lá não tem dizendo matar alguém. Se tivesse escrito, você tem o dever de matar alguém, seria estrito cumprimento do dever legal. Simplesmente por não estar escrito em alguma norma específica, mandamental, é que não é estrito cumprimento do dever legal, e aí a gente consegue enquadrar na legítima defesa. Rodrigo, qual é a outra espécie de excludente de ilicitude? Estado de necessidade, estado de necessidade. Quando você se encontra em estado de necessidade, você também pode ter o caráter ilícito excluído. Rodrigo, o que significa o estado de necessidade? Simplesmente, coloca assim, ó, é a possibilidade de legalmente sacrificar um bem jurídico próprio ou de terceiro em prol, sacrificar em prol de outro bem jurídico. Próprio ou também de terceiro. Deixa eu só fazer uma... Coloque um elemento aí, uma observação do ladinho, acabei esquecendo, me perdoem. Um outro elemento que identifica também, acaba diferenciando a legítima defesa por estado de necessidade, é que o perigo que ronda, o perigo que advém dessa injusta agressão, o perigo que coloca o direito, né, próprio terceiro em risco, é um perigo atual ou iminente. O perigo na legítima defesa pode ser atual ou iminente. Com base nisso, eu consigo concluir o seguinte, ó, na legítima defesa, eu não sou obrigado a esperar que a pessoa saque a arma e comece a atirar para que eu possa revidar. Seria um absurdo, ninguém é doido de ficar desviando de bala. Então, o perigo na legítima defesa, ele pode ser perigo atual ou perigo iminente. Aqui no estado de necessidade, é o que diferencia também, além da injusta agressão, ó, coloca assim no estado de necessidade. Bote assim, ausência de injusta agressão.
não tem injusta agressão. É a primeira diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. Além disso, coloca assim, ó, no estado de necessidade, o perigo, ele só é, para identificar o estado de necessidade, só é o perigo atual. Não existe estado de necessidade para se utilizar, não existe estado de necessidade diante de perigo iminente, somente diante de perigo atual. Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Eu vou atravessar o rio de barco. Estou atravessando um rio bem longo de barco, de balsa. E aí tá eu e uma outra pessoa, só nós dois. Eu e o balseiro. Nenhum dos dois sabe nadar. Nem o balseiro, nem eu. Só tem um salva-vida, um colete salva-vida. Só tem um. Começa a afundar. Aí eu pego o colete salva-vida. E aí a lei permite que ele possa lutar pela sua vida para pegar esse guarda-vida de mim, esse colete salva-vida de mim. A gente pode lutar até a morte, a gente pode se esfaquear para pegar esse colete salva-vida. Por quê? Aqui nós estamos diante de dois bens jurídicos, vida e vida. Não existe vida mais importante ou vida menos importante aos olhos do direito penal. Todas as vidas são iguais aos olhos do direito penal. Então aqui, sacrifica-se um bem jurídico em prol de outro, em favor de outro. Vai sacrificar a vida de um para que outro seja salvo. E aí, sim, Rodrigo, por que, por exemplo, o balseiro vem pegar o colete salva-vida? Por que quando eu mato o balseiro para lutar pelo colete, por que isso não é legítima defesa? Porque a conduta do balseiro de tentar tomar de mim esse colete não é considerado pela lei como injusta agressão. Porque a lei diz, você pode lutar pela sua vida. Veja, não é um ladrão que está querendo matar, não é nada disso. É um cara que está querendo lutar em benefício de sua vida. Então não tem injusta agressão. E o perigo ele é atual, não pode ser daqui a meia hora, né? Daqui a 5 minutos pode acontecer do barco afundar, perigo iminente. Não, perigo é atual, o perigo é visivelmente observável. Então são as duas coisas que a gente consegue identificar não, as duas coisas que a gente consegue diferenciar da legítima defesa para o estado de necessidade. Guarda uma regra aqui, pessoal, o estado de necessidade, ele faz a seguinte balança. Porque aqui no estado de necessidade a gente fala sobre sacrifício. Sacrifício de bem jurídico. Para que seja identificado como estado de necessidade, eu coloco assim, bem jurídico. Vou botar assim, bem jurídico resguardado e bem jurídico sacrificado. O bem jurídico sacrificado, ele tem que ser assim, Vamos botar melhor assim, para ficar melhor no quadro. Bem jurídico resguardado e bem jurídico sacrificado. O bem jurídico resguardado num grau de importância tem que ser
maior ou igual ao bem jurídico sacrificado. Numa análise de importância, o bem jurídico resguardado tem que ser de maior importância ou pelo menos igual ao bem jurídico sacrificado. Quando eu coloco aqui igual, foi o exemplo que eu dei, ó, vida e vida. Então, se a gente está lutando pelo mesmo guarda-vida, pelo mesmo colete salva-vidas, então está tudo bem. Nós dois estamos diante de estado de necessidade, porque vida e vida é igual. Agora, olha o exemplo que eu vou dar aqui. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Eu estou na rua, estou passeando. Estou passeando com minha filha, pequena. Foge um cachorro. Fugiu um cachorro pitbull. E esse cachorro pitbull, ele vem em direção à minha filha babando, rosnando e latindo. Portanto, o perigo é atual. Primeiro ponto. Rodrigo, por que... E aí, no contexto. Quando o cachorro vem para abocanhar minha filha, saco a arma, bala. Pitbull só na bala, meu irmão. Bala. Matei o cachorro do cara. O cachorro do cara é premiado. O cachorro do cara é 10 mil reais. Qual foi o bem jurídico aqui resguardado? Vida da criança. Qual foi o bem jurídico aqui sacrificado? Animal. Que, no contexto do exemplo, faz parte do patrimônio do vizinho, bota assim, patrimônio do vizinho. Por quê? Porque tem um valor mercado, né? Tem um valor sentimental, caguei para você. Valor de um patrimônio. Custa 10 mil reais o cachorro é premiado. Veja, o que eu fiz aqui? Utilizei moderadamente uma excludente de licitude para quê? Para sacrificar um bem jurídico de um terceiro, porque a vida ela é maior do que o bem sacrificado. Rodrigo, por que não é legítima defesa? E veja, na legítima defesa precisa de uma injusta agressão. Lembra que eu falei que para haver crime, lá na conduta, tem que ser uma conduta humana, portanto o cachorro não comete crime, não existe vontade de cometer crime, ele está agindo por instinto, e isso não está dentro da responsabilidade penal, por isso que eu estou dentro de uma excludente de licitude chamado estado de necessidade. Eu vou utilizar um exemplo bem parecido para identificar na situação de legítima defesa. Repare que no exemplo eu falei, ó, o cachorro fugiu, o portão ficou aberto, o cachorro fugiu. Agora, imagine um desafeto, o cara é meu desafeto. E aí ele pega o cachorro dele e dá um comando. Cachorro, pega! Quando ele dá um comando e o cachorro vai em minha direção e eu mato o cachorro, eu estou em legítima defesa, mas não contra o cachorro. Eu estou em legítima defesa contra uma injusta agressão do dono do cachorro. O cachorro é somente uma arma. Entende isso? Então eu estou em legítima defesa porque a conduta do dono constituiu em injusta agressão. Então essa é a diferença. Então cuidado com isso. Essas questões envolvendo o ataque de animal, algo parecido. Pessoal, em relação à legítima defesa, estado de necessidade, está tudo bem? Deu para compreender? Tranquilo, né? Bom, aí a gente prossegue para falar sobre o estrito cumprimento do dever legal. Sexta-feira é brava, né?
Estrito cumprimento do dever legal. Aqui, pessoal, diz respeito à obediência estatutária mandamental no exercício de ofício, profissão ou dever cívico. Então aqui, pessoal, para a gente identificar essa questão do estrito cumprimento do dever legal, deve haver uma obediência a alguma norma, né, geralmente estatutária, de caráter ordenatória, ou seja, mandamental, definindo o que você deve fazer em determinadas circunstâncias. Então, quando a gente observa a título de exemplo, utilização de algemas em casos que se enquadrem na súmula vinculante número 11 e em situações de flagrante delito, estaríamos diante do estrito cumprimento do dever legal. Como assim, Rodrigo? Entenda, se eu não estiver diante de situações que se enquadrem na súmula vinculante número 11. Rodrigo, o que diz a súmula vinculante número 11? Súmula vinculante do STF. Diz sobre o procedimento de utilização de algema. Para você utilizar algema, você tem que observar alguns requisitos. Primeiro, o indivíduo que está sendo preso, ele deve apresentar uma resistência, pelo menos uma menção de resistir à prisão. Não vou, não sei o que, tal. Opa, se tu não for de bem, tu vai de mal. Ou ele está apresentando risco para a guarnição, ou apresentando risco para terceiro, e existe um risco de fuga. Resistência, o risco de fuga ou colocar a integridade física das pessoas em risco. É isso que fala a súmula vinculante 11. Teoricamente falando, você chegou lá para fazer a prisão do cara, policial civil, policial militar, e o cara falou assim, fechou, vamos nessa. Eu vou de boa, tranquilo, tá aqui minhas coisas, tá? Teoricamente falando, não é obrigado o cara é de boa, o cara não tem histórico de crime violento, tem tudo isso, né? É lógico que a teoria é muito fácil a gente identificar em sala de aula, né? Mas, às vezes o cara chega lá, o cara, não, eu vou de boa, não sei o quê, o cara 2 metros de altura, o cara já tem um histórico de violência, você não vai pagar para ver. Uma vez eu estava na casa do meu pai, no sítio, e tinha um cara fazendo um quarto lá, um pedreiro fazendo um quarto. Pedreiro grande, gigante, tinha quase 2 metros. A polícia chegou lá, a polícia civil, 2 policiais chegaram lá, carro não é igual os carros da polícia militar, que tem um ambiente para o cara colocar lá, não sei o quê, tem que ir atrás, no banco de trás mesmo, não como se fosse um carro normal. Aí o cara chegou lá, tem mandado de prisão aqui para você. Mandado de prisão, beleza. Por meio de um processo que ele foi condenado e tal, por homicídio, não sei o que e tal. O cara, e aí utilizaram a algema. E aí até minha irmã falou assim,
Eu sou advogado, minha irmã é advogada, minha irmã falou assim, tá errado essa algema aí. Eu falei, tá errado em sala de aula, né? Vai conduzir esse cara aí, o cara atrás. Esse cara inventa de bagaçar tudo. Ninguém segura esse cara, não, pô. Ninguém segura esse cara. Se ele não quiser, ninguém leva esse cara, se não for algemado. E olha lá, viu? E olha lá. Botar a algema pra frente, ele quebra a viatura todinha e quebra os caras no cacete. Então, teoricamente, é muito fácil a gente identificar, mas é isso que a gente tem que fazer, né? Na teoria, é o que você deve levar. A súmula vinculante fala sobre isso. E situação de flagrante delito, né? O camarada ser encontrado cometendo crime, enfim, as situações de flagrante delito. Bom, onde que eu quero chegar? Se eu, não estando na situação de súmula vinculante ou em flagrante delito, resolver, por qualquer motivo que seja, por brincadeira ou porque eu quero sacanear com alguém, pegar minha algema e botar em alguém, isso daí é crime, certo? Que você não está dentro das hipóteses legais, às vezes você está cometendo aí um constrangimento ilegal, né? Restringindo a liberdade do cara, uma prisão ilegal, abuso de autoridade, e aí vai. É crime. Só quando a gente está diante de um cara que está no exercício de função, e aí você pega o estatuto, é um exemplo, tá? O estatuto da Polícia Militar fala sobre procedimento de abordagem, procedimento de utilização de algema, procedimento na prisão em flagrante, é um mandamento. E, além disso, se o cara não cumpre, além dessa situação de estrito cumprimento do dever legal, ele acaba cometendo um crime de prevaricação. Então, o estrito cumprimento do dever legal acaba retirando o caráter ilícito de um crime que poderia ser considerado, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, como abuso de autoridade, né? Uma prisão ilegal, poderia ser considerado abuso de autoridade. Como ele está diante do estrito cumprimento do dever legal, então não tem ilicitude. Além disso, nós temos aqui a última espécie de excludente de ilicitude, chamado exercício regular. Exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Aqui não se trata de determinação mandamental envolvendo regulamentos ou estatutos. Eu quero distinguir isso daqui disso aqui, ó. Aqui nós temos geralmente um regulamento, um estatuto de ordem mandamental, dizendo, policial, você tem que fazer isso. Médico, você tem que fazer isso. Então, é uma ordem que se faz e que acaba retirando a ilicitude da situação. No caso do médico, para a gente até identificar essa situação de estrito cumprimento do dever legal, o médico vai diante de uma paciente que foi submetida a estupro. Ó, o médico recebeu uma moça que foi estuprada. Aí, não foi na hora ali, né? Foi alguns dias antes, tal. Tem toda uma situação de, às vezes, a mulher, nessa circunstância, não registrar a ocorrência por vergonha, enfim, às vezes alguém da família, tem tudo isso, tá? Porque, às vezes as pessoas podem dizer, pô, mas por que não avisou antes, pô, para tomar a pílula no dia seguinte? As pessoas não entendem, né? Às vezes, enfim. E aí o médico recebe uma situação dessa. E aí o médico acaba fazendo o aborto. Esse aborto é legal ou é ilegal? É legal. No caso de estupro, é legal. Por quê? E quando ele faz esse aborto, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Está determinando a ele. Existem regras de conselhos médicos que determinam que ele deve cumprir a lei. Nesse caso de aborto legal. Então, estaria diante de um estrito cumprimento do dever legal. A contrário disso, o exercício regular do direito é uma faculdade. É uma
opção. Não se trata de uma determinação mandamental, geralmente que provém de um regulamento, de uma norma, de um estatuto. Aqui, pessoal, eu tomo como exemplo a atividade, boto assim, exemplo, boxeadores. Boxeadores. Como assim, Rodrigo? Ninguém mandou o cara ser boxeador. Não existe uma determinação legal, uma ordem mandamental, um estatuto. Hã? É. Aí os caras entram num ringue por uma opção, uma faculdade que a lei permite. Ó, se vocês quiserem, vocês podem praticar o boxe. E na prática do boxe, isso é a lei dizendo para os caras, tá? E na prática do boxe, vocês podem se esmurrar e isso não vai ser considerado lesão corporal. E isso não vai ser considerado tentativa de homicídio, sei lá. MMA, palma. E aí, é violento o negócio. E aí você pega, por exemplo, no MMA. No MMA, como está hoje, eu nunca vi situação de alguém matar o outro, não. Mas em Vale Tudo, no antigo Pride, já mataram. Já matou, cara. Por exemplo, as regras do esporte permitiam, por exemplo, o cara dar chute na cabeça, o cara no chão. Então já houve morte por conta de... E não foi considerado crime, por quê? Porque era permitida a prática, né, naquelas regras, é permitido dar chute na cabeça. Então a regra permitia, acabava excluindo a conduta ilícita do cara de, enfim, matar alguém nesse sentido. Então, o que diferencia exercício regular do direito do estrito cumprimento do dever legal é a questão de ser uma opção ou não. No estrito cumprimento do dever legal não é uma opção, é uma obrigatoriedade. No exercício regular do direito é uma opção, é uma faculdade. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a parte de excludentes de licitude. E eu queria, para a gente encerrar aqui, rapidinho, já são 9h15, eu queria aqui trabalhar rapidinho aqui com vocês a estrutura da culpabilidade. Só para a gente encerrar aqui, para a gente entender qual que é a estrutura do terceiro elemento. A gente já trabalhou o fato típico, nós trabalhamos a ilicitude, agora a gente vai trabalhar qual que é a estrutura do elemento chamado culpabilidade. Primeiro a gente vai entender o conceito, pelo menos um conceito básico, do que é culpabilidade. Entenda, culpabilidade como um conceito de reprovabilidade social da conduta. Aqui identifica-se o nível de reprovabilidade. Reprovabilidade social do comportamento delitivo, comportamento criminoso, delitivo. Então, nós temos aqui um conceito sobre culpabilidade. Depois que você vê o conceito de culpabilidade, você tem que guardar em sua mente quais são os elementos que formam a culpabilidade. Quais são os elementos que formam a culpabilidade? Primeiro, um negócio chamado imputabilidade. Imputabilidade. São os elementos que formam a culpabilidade, tá? Imputabilidade.
exigibilidade de conduta diversa, eu não vou nem entrar na explicação sobre esses elementos nessa aula. Só vou registrar no quadro quais são os elementos formadores da culpabilidade. Imputabilidade, depois exigibilidade de conduta diversa e, por último, potencial consciência da ilicitude. Então, nós temos basicamente aqui um conceito do que é culpabilidade, é o nível, análise sobre o nível de reprovabilidade social do comportamento delitivo. Essa conduta é mais grave, é menos grave. E por que é mais grave e menos grave, né? Como assim, Rodrigo? Às vezes é um doente mental que cometeu um crime, não que ele vá se furtar qualquer responsabilidade, mas tem que pesar isso daí. Então, é o nível de reprovabilidade social sobre o comportamento. E aí a gente avaliar aí as estruturas, os subelementos que formam esse terceiro substrato do conceito analítico de crime. Nós temos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Na próxima aula, a gente inicia justamente na avaliação desses subelementos. O que é imputabilidade e o que exclui essa imputabilidade, o que é exigibilidade e o que exclui, e o que é potencial consciência da ilicitude e o que exclui cada uma dessas situações. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. E semana que vem a gente volta com todo vapor. Valeu, pessoal.